boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Anderson e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Windows Server 2016. E na última aula nós fizemos a instalação das máquinas virtuais e na aula de hoje nós vamos fazer a instalação e as configurações iniciais do Windows Server 2016. Para isso eu vou iniciar a máquina virtual que nós criamos anteriormente, mas antes eu vou conferir se as configurações elas estão corretas. Então vou verificar aqui no sistema, quero ela com 2 processadores e 2 GB de memória RAM, para ser um pouquinho mais rápido. A rede interna, tá? Eu não quero que ela se misture com a rede da minha máquina. Feito isso, eu já posso inicializar a nossa máquina. Tendo a máquina iniciada, a primeira coisa que eu preciso fazer é agora direcionar o nosso sistema para a ISO de instalação. Então vou clicar aqui em Dispositivos, Disco Óptico e selecionar a imagem do disco. Agora eu vou apontar para onde está a minha ISO do Windows Server, vou selecionar ele e clicar em Abrir. Depois disso eu vou reiniciar a minha máquina virtual, para que ele possa buscar a instalação do sistema operacional. Bom, lá ele já está fazendo a instalação, já reconheceu a ISO, agora vamos aguardar as próximas etapas. Nessa primeira janela, ele pergunta para a gente qual é o idioma, o formato de hora, moeda e o teclado que nós estamos utilizando. Estou trabalhando com o teclado ABNT2, vou selecionar e em seguida clico em avançar e instalar agora. Nessa janela, vejam que a primeira coisa que ele pede para a gente agora é o serial do Windows, para a ativação dele. Eu vou inserir o meu e depois vou clicar em avançar. Bom, pessoal, para vocês que não têm o número de série para utilizar na máquina virtual, a Microsoft ela disponibiliza alguns números para que você possa fazer teste nas suas máquinas. Para isso, a gente vai aqui no Google e vou buscar por apêndice A Microsoft Serial. O primeiro resultado ele traz para nós chaves de instalação cliente KMS. Eu vou abrir esse site, vocês vão ser direcionados aqui para a página da Microsoft e nessa página a gente pode conferir que nós temos vários números de séries que são disponibilizados para você utilizar por um período. Nós temos aqui o Windows Server 2019, 3 versões diferentes, 2016 também versões diferentes, o Windows 10, né, várias versões. Ah lá. Temos aqui também versões anteriores do Windows Server, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7. Então são vários números de séries fornecidos pela Microsoft. Aí você escolhe qual é a versão que você está utilizando, copia e coloca na máquina virtual que ela vai funcionar. Eu já tenho a minha, então eu vou voltar para a minha máquina virtual. Bom, após inserir o número de série, ele é direcionado aqui para a escolha da versão do sistema que você quer instalar. Nós temos duas opções, ou a experiência com desktop ou Server Core. Essa primeira versão, que é o Server Core, a gente trabalha com linhas de códigos, mas não é essa que nós vamos trabalhar, então vamos na experiência com desktop, onde ele vai trazer a interface gráfica. Então essa opção é útil quando se requer uma GUI, uma interface gráfica, para fornecer compatibilidade com versões anteriores de um aplicativo que não pode ser executado com a versão Server Core. Vamos clicar em avançar, aceitar os termos de licença, avançar. Que tipo de instalação você deseja? Eu posso fazer uma atualização ou clicar na personalizada, que é a opção que eu quero. Clicar em personalizada, vejam que ele mostra para mim o espaço alocado que eu deixei de HD, que é 50 GB. Vou clicar em avançar. E agora ele vai fazer a instalação do Windows. Assim que terminar, eu já volto com vocês. Não demora muito, uma instalação rápida, demora mais ou menos uns 10 minutos, mas assim que finalizar, eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, terminando a instalação, agora ele pede a senha. Aí eu vou pedir para que vocês coloquem a senha de vocês, eu vou colocar a minha. Reinserir a senha. Lembrando que essa senha tem que atingir os níveis mínimos de requisitos, ter letra maiúscula, minúscula, números. Em seguida, a gente pode clicar em avançar. Pronto, está feita a instalação, agora a gente vai inicializar o sistema. Vamos inserir o Ctrl Alt Del. Ele já criou para a gente um usuário, administrador e a senha que nós acabamos de digitar. Só inserir ela aqui.
e aí ele vai carregar o perfil pela primeira vez. Então esse processo pode demorar alguns minutos. Ele vai preparar o sistema operacional para a gente e trazer toda a interface que nós precisamos para trabalhar. Está carregando agora o nosso gerenciador do servidor, que é a tela onde nós praticamente vamos trabalhar a maior parte do tempo. Pronto, pessoal, já terminou de carregar o meu perfil. Então aqui a gente consegue ver o nosso gerenciador do servidor. Vocês podem observar que a interface do Windows Server é muito parecida com o Windows 10. Então vai ser fácil para nós aprendermos a utilizar o sistema. Nessa janela do gerenciador de servidor, a gente consegue ver um painel onde ele mostra para a gente algumas configurações iniciais que nós temos que fazer. Mais embaixo, as nossas funções e os grupos de servidores. Nós temos dois aqui, que é o servidor de arquivos e armazenamento e o servidor local. Quando ele está verde, como o servidor de arquivos e armazenamento, significa que ele está ok, está funcionando. Já em vermelho, ele está inoperante. Pode ser que ele esteja pausado, parado ou com algum erro ou até mesmo faltando alguma configuração adicional. Do lado esquerdo, a gente vê o painel onde nós podemos encontrar os nossos servidores e também aqui embaixo os serviços que estão instalados. Como nós temos apenas um, que já veio carregado com o sistema operacional, que é os serviços de armazenamento e arquivo. Então ele já está aqui do lado e é possível acessá-lo. Bom, antes de nós fazermos a instalação dos recursos e das funções, nós precisamos terminar algumas configurações. E precisamos de duas, basicamente. Primeiro é que todo dispositivo na rede ele precisa de um nome. Então nós vamos padronizar os nomes para as nossas máquinas. Eu preciso então configurar o nome dessa máquina, do nosso servidor, e também preciso dar um IP. Nesse caso, como ele é um servidor, ele precisa de um IP fixo. As outras máquinas que nós vamos trabalhar, inicialmente serão com IP fixo, até que nós vamos iniciar a instalação do serviço de DHCP, e aí sim, através do servidor DHCP, é que as máquinas vão receber IP automaticamente. Servidor, impressora, todos eles precisam de IP fixo. Então vamos fazer essas configurações. A primeira que ele pede, está o número 1, é configurar esse servidor local. Vamos dar um clique sobre essa opção. Ele abre para a gente aqui as propriedades do nosso servidor. E aqui nós temos nome do computador, o grupo de trabalho a que ele pertence, o Firewall do Windows, se ele está ativo, se ele é público ou privado, gerenciamento remoto, área de trabalho, enfim. Nesse painel é possível ver algumas propriedades do nosso servidor. A quantidade de memória, o espaço em disco, ativação do sistema de antivírus e assim por diante. O horário que ele está configurado, né, o fuso horário dele está aqui para Brasília, o ID do produto, enfim. A primeira coisa que nós vamos fazer então é alterar o nome do computador. Ele veio com um nome diferente, veio da instalação. Vou clicar aqui. Agora ele abriu para a gente as propriedades do sistema. Nas propriedades é parecido com o sistema client, né? A mesma coisa na verdade. Então ele traz para nós o nome do computador, o hardware, avançado, remoto, são 4 guias para a gente poder trabalhar. E nós vamos fazer a alteração deste nome aqui, do nome completo do computador. Para isso, vou clicar no botão Alterar. E em seguida, vou escolher o nome que eu quero. Vou criar um padrão. Aqui. Vou criar um padrão, então vou apagar esse nome e vou dar o nome para ele de SRV01. SRV01. Membro de, vou permanecer ele como grupo de trabalho e o servidor eu não vou colocar ele como um membro de domínio. Aí ele vai ser o nosso servidor, ele vai ser o domínio, ele vai ser promovido a um controlador de domínio. Então ele não vai ingressar em um domínio, por isso que eu não escolho essa opção. Tá? Então por enquanto nós vamos deixar como grupo de trabalho e mais para frente, quando nós formos trabalhar o Active Directory, aí vocês vão ver como isso funciona. Por enquanto, eu vou fazer a alteração do nome. Ele vai pedir para que a gente faça a reinicialização da máquina. Você pode dar um OK e reiniciar o seu servidor. Pronto, a minha máquina já terminou de reiniciar. Vou inserir aqui o Ctrl Alt Del. Colocar a minha senha administradora, que nós criamos durante a instalação do Windows Server. Ele vai terminar de carregar agora as configurações e abrir o nosso gerenciador. Pronto, ele já terminou de carregar. Vou voltar lá em configurar esse servidor local para verificar como ele está.
Então ele mostra para nós lá o nome, já foi alterado para SRV01, e agora eu preciso fazer a alteração do IP. Ele mostra para nós aqui, ó, dois endereços, né? O endereço IPv4 e o IPv6. Vou clicar em cima dessa opção, ele vai abrir para nós agora as propriedades da placa. Vou clicar com o botão direito em cima de Ethernet e propriedades. Vou procurar aqui o protocolo IPv4, vou clicar duas vezes e vou atribuir o endereço IP da classe C. Vou colocar 192.168.0.1. Submáscara 255.255.250 e o gateway padrão eu vou deixar ele próprio, 192.168.0.1. Servidor DNS eu vou deixar apontado para ele também. Futuramente ele vai ser o nosso servidor, 192.168.0.1. Ok? Ok novamente. E eu posso fechar essa janela aqui de configurações de rede. Logo essa página de propriedades já vai ser atualizada e aqui onde estão esses dois endereços, IPv4 e IPv6, ele vai ser alterado para o IP que nós acabamos de atribuir. Vou atualizar, olha lá, vejam que está o IPv4 e também tem IPv6. Nós não vamos trabalhar com IPv6, então vou aproveitar, vou voltar lá e vou desabilitar o IPv6 e deixar apenas o protocolo IPv4. Vou desabilitar ele, por enquanto não é interessante para a gente, e vou finalizar. Pronto, agora sim, nós temos aqui a internet 92.168.0.1 e o nome do computador como SRV01. Tá certo? Então essas são as duas configurações importantes, são pré-requisitos para o próximo passo nosso, que é fazer a instalação do Active Directory. Nesse momento eu não vou precisar mexer em mais nenhuma configuração no nosso computador, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!